Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, por essa obra tão maravilhosa que é a obra do Evangelho. Nós estamos fazendo os últimos esforços para alcançar o último eleito, para que o arrebatamento se dê em breve. Nós temos todos os sinais que indicam que esta é a hora de sua vinda, que essa também é a hora do fim do mundo. Por toda parte estamos vendo sinais na natureza, sinais na sociedade, sinais na religião e sinais na verdadeira igreja. Por toda parte o Espírito Santo está se movendo para trazer a igreja a uma condição de fé para o arrebatamento. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a igreja está sendo despertada pelas profecias que estão na Bíblia para esta hora. E o verdadeiro eleito, ele está tendo seus olhos vivificados para poder captar o mistério para esta hora, para ver a palavra de Deus que foi prometida para este dia ser vindicada. Quando a palavra de Deus, veja, ela sai do papel e ela se manifesta, ela é provada pelo Espírito Santo, porque Deus sustenta a sua própria palavra. Ele disse que nenhuma palavra que saiu da boca de Deus voltaria vazia. Ela cumpriria o propósito para o qual ela foi pré-ordenada. E disse Jó, no capítulo 42, nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido. Então, esta palavra um dia estava na mente de Deus, pois nós lemos em São João 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se tornou carne. Então, quando as promessas de Deus são cumpridas, nós podemos dizer que a palavra se tornou carne, se tornou manifesta. E o verdadeiro eleito está recebendo o poder para ser transformado dessa escritura manifestada. E quando a palavra está manifestada, ela se torna pão. Ela tem vida em si mesmo para trazer fé ao nosso coração, para trazer o amadurecimento para a semente eleita, porque a palavra é para nós o que a água é para a semente. Então, não apenas nós vamos dar testemunho de uma bênção que alcançamos, de uma cura, ou de algum sonho, ou de alguma visão que nós tivemos, mas ver essa palavra que está aqui na Bíblia ser cumprida. Então, Jesus Cristo, em São Lucas 17, que foi muito utilizado pelo Mombrana para trazer à luz a mensagem que ele estava pregando, para vindicar a mensagem que Deus confiou a ele. Ele usou muito Lucas 17. E em Lucas 17 está a escritura que fala da vinda invisível do ministério do Filho do Homem, de acordo com a profecia. Veja, Lucas capítulo 17, verso 20 a seguir. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: agora a gente tem que parar, meditar e encontrar onde é que esta palavra está manifestada. Veja, o reino de Deus não vem com aparência exterior, ou seja, era algo invisível. O arrebatamento será algo secreto. E esta vinda do ministério do Filho do Homem seria algo invisível aos olhos do mundo, porque Jesus disse: o mundo não me verá mais. Ele também disse: aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Veja, e dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, e não vades nem os cigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Então, numa outra escritura ele disse, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, aquele mesmo Jesus, aquela mesma luz que apareceu para Saulo no caminho de Damasco, esta mesma luz apareceria aqui no tempo do fim para vindicar a mensagem do fim, para vindicar o entardecer para a igreja, para trazer o último sinal, que seria a manifestação do Filho do Homem, ou seja, Deus através de um profeta, porque Filho do Homem significa Deus profeta. Então veja,
Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Então não se espera que essa mensagem será aceita, não se espera que ela será popular, porque será algo apenas para os eleitos, como foi nos dias de Ló. Veja, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Então ele desce mais aqui para o século 20 e ele acrescenta, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Então ele mostra a ascensão do agronegócio, das construções, das cidades se desenvolvendo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Então, quando você lê essa escritura, sem a luz de um profeta, você olha apenas para Ló, apenas para Sodoma e assim por diante. Mas não esqueça que Abraão estava vivendo lá no deserto. Veja, ele era contemporâneo de Ló. E Abraão representa a semente eleita, Ló representa a virginécia. Veja, ele queria ser o juiz da cidade, ele queria pôr ordem na vida social do povo e assim por diante. Veja, mas ele não salvou nem mesmo a sua própria mulher. Mas Abraão estava fora disso, recebendo o próprio Deus em carne humana. Esse é o sinal para a semente real de Abraão. E esse é o sinal que nós esperávamos. Veja, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então o Mombrana pregando uma mensagem muito importante para nós, intitulada Ouvi, mas agora vejo. Citando esses dias, a partir do parágrafo 112, ele diz algo muito importante. Agora, nós observamos aqui em Lucas, no capítulo 17, o verso 30, que ele diz que nos últimos dias que o Filho do Homem se revelaria, como ele fez pouco antes de Sodoma e Gomorra, e as mesmas condições existiriam. E ele falou sobre Moisés, veja, e queiram desculpar-me, não acerca de Moisés, mas acerca de Noé, como que o povo estava comendo e bebendo, e assim por diante, casando e dando-se em casamento. Então ele chegou e ele disse, agora, como foi nos dias de Ló, então assim também será quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Veja, Abraão, observe, o Filho do Homem foi revelado para o grupo de Abraão, como um homem, um profeta, na forma de carne humana, um homem comum, com poeira em suas roupas, e Abraão o chamou de Elohim, grande Deus, aquele que existe por si mesmo. Agora, Jesus prometeu aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão, pouco antes do fogo cair. Recorde, a igreja nunca recebeu mais testemunhas. Abraão e os outros não receberam. O filho prometido que eles estavam esperando foi trazido imediatamente após aquilo. E a igreja está esperando pelo filho prometido. Ele virá bem após os dias desse ministério. Ele será revelado dos céus. Agora, nós vemos isso claro demais e isso tem que ser. Agora, a única coisa que tem que ser é algo que pulsa, entre no homem. Deus indica, ele diz e lhe mostra que aquela é a coisa para acontecer e que você veja como Moisés fez. Ele não queria entregar aqueles filhos, porém, Deus falou com ele em uma sarça ardente. Ele não queria ir, mas ele tinha que ir. Moisés tinha ouvido falar dele, ser o grande Jeová, mas então ele pôde vê-lo. Ele estava na forma de uma coluna de fogo. Ouvi falar de ti, mas agora te vejo. Em que ele foi visto, sua palavra vindicada. Esse é o ponto muito importante. Veja, o que nós estamos mostrando é que, para o verdadeiro eleito, as promessas na Bíblia para este dia são cumpridas e Deus chama a atenção do eleito, abre seus olhos, lhe dá a inspiração para que ele possa captar a palavra manifestada. Como Saulo no caminho para Damasco. Veja, ele conhecia as Escrituras, ele conhecia a experiência do povo de Israel caminhando no deserto, aquele pilar de fogo que apareceu para Moisés numa sarça e depois foi vindicado sobre a nação de Israel, depois apareceu sobre a tenda e depois foi se esconder atrás do véu. Tudo isso Saulo escondia, ou seja, Saulo conhecia. E quando ele ia no caminho para Damasco, essa mesma luz resplandeceu diante dele. Ele caiu do cavalo, veja, e ele recebeu a inspiração. Quando ele ouviu aquela voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja, ele perguntou, quem és tu, Senhor? A voz respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Saulo estava perseguindo a igreja, portanto, aquele Espírito Santo que estava na igreja era Jesus em outra forma, era Jesus em forma de Espírito Santo. Veja, então, Deus abre os olhos de Saulo, ele recebe a inspiração,
e ele capta o mistério. E ele passa 3 anos estudando no deserto, lá, com os manuscritos do Velho Testamento, estudando, até que ele pôde dizer: o que eu recebi, não recebi de homem algum, mas me foi revelado pelo Espírito. Então essa mesma experiência é o que eu e você temos que ter. Quando a palavra nos é revelada, não uma coisa qualquer, mas a Escritura, a promessa para esse dia, então você poderá dizer: ouvi, ou eu li, mas hoje eu vejo. Hoje eu vejo a manifestação, hoje eu vejo a palavra vindicada, hoje eu vejo Deus manifestado no meio do seu povo para trazer a fé para o arrebatamento, porque não há outro sinal. O sinal que despertou a igreja é o sinal de Mateus 25, é aquela voz clamando: eis aí vem o esposo. Esse é o 7º selo, esse é o mistério que seria revelado através da voz do 7º anjo, a trombeta soando e dando um som certo para despertar o verdadeiro eleito. Veja, e isso precisa vir a você por inspiração. Quando você ouvir a pregação, ler a mensagem, veja, ele vem e te abre os olhos, abre o entendimento, e você pode captar a palavra para o dia que você está vivendo. Agora, veja, parágrafo 117, para encerrar. Agora, nós ouvimos falar que nos últimos dias o Filho do Homem virá no meio do seu povo e se revelaria ao povo da mesma forma que ele fez pouco antes da destruição de Sodoma. O Filho do Homem, o que ele fez? Ele conheceu os segredos que estavam no coração de Sara. Também deu a promessa a Abraão. Abraão tinha ouvido a voz de Deus. Pode ser que ele o tenha visto de muitas formas diferentes. Eu não sei como ele falou com ele, através de sonhos ou através de profecias. Mas desta vez, ele ouviu. Ali estava Deus em carne humana. E ele podia dizer como nós: ouvi, mas agora vejo. Então essa é a grande verdade para os nossos dias. Deus manifestado através de um profeta. Veja, nos dias da vinda do Filho do Homem, a Escritura está na parede, interpretada pelo anjo de Apocalipse 17. Irmão, que Deus te abençoe. Espero que eu tenha ajudado. Vamos trabalhar juntos. Envie essa mensagem a quem você ama. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.